Queridos, é uma honra, é um privilégio poder estar aqui nessa noite. Graças a Deus que nós estamos aqui. Enquanto muitas pessoas estão por aí perdidas, nós estamos aqui com a missão de nos enchermos e levar essa mensagem do nosso Salvador até eles que estão perdidos. Nós estamos aqui para nos prepararmos para a batalha, para que vidas sejam salvas, sejam alcançadas para a honra e glória do Senhor. E bom, para quem não me conhece, eu me chamo Margarida Ascócia. Não é sobrenome Ascócia, tá, gente? É nome composto, Margarida Ascócia. E sou esposa do pastor Carlos José, que está ali do lado do pastor Washington. E é uma honra, é um privilégio. E nessa noite, querido, nós vamos falar sobre fé. Nós já adoramos ao Senhor, cantamos ao Senhor aqui sobre fé. E nós vamos continuar falando sobre fé. E que nessa noite você possa ter a sua fé aumentada. E, queridos, como nós vamos falar sobre fé, eu coloquei um tema a essa mensagem. E o tema dessa mensagem é: qual a medida da nossa fé? Qual a medida da sua fé? Se você pode, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: a cura do servo de um centurião. Tendo Jesus concluído todas as palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhes dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Queridos, esse texto, ele narra a história de um homem. E, vamos dizer, não é qualquer homem. Esse texto narra a história de um centurião, um oficial romano, que tinha 100 homens sob o seu comando. Um homem poderoso, um homem muito importante. Um homem que dava ordens e obedeciam. Os seus soldados e os seus homens obedeciam. As suas ordens eram sempre obedecidas. E esse homem teve a sua fé medida por Jesus. Uma fé jamais vista. Uma fé que não foi vista nem em Israel. Uma grande fé. Mas nós também lemos nesse texto que esse homem tinha um problema. E quem não tem problema, não é mesmo? Todos nós temos problemas. Uns têm problemas maiores, outros problemas menores. Mas todos nós temos problemas. Mas esse homem estava com um problemão em sua casa. Estava ali um dos seus servos muito enfermo. Estava muito doente. Ele estava à beira da morte. E esse centurião tão poderoso, tão influente, ele não podia fazer nada pelo seu servo. Apesar de
toda a sua influência, de todo o seu dinheiro, de todo o seu poder, ele não podia fazer nada para curar o seu servo que estava à beira da morte. E esse homem, queridos, esse centurião, apesar de ser um cidadão romano, ele tinha amigos judeus. Ele tinha amigos importantes. Ele era amigo dos anciãos judeus. Então, esse centurião, esse homem muito importante, ouvindo falar de Jesus e que Jesus tinha acabado de entrar em Cafarnaum, ele não poderia jamais perder essa oportunidade. E então ele chama os seus amigos anciãos e ele pede para que eles vão até Jesus e intercedam por ele e façam pedido para Jesus para que cure o seu servo. E então os anciãos vão até Jesus e falam: olha, Jesus, esse centurião é um homem tão bom, ele ama o nosso povo, ele ama a nossa nação, e olha, ele até construiu a sinagoga. Então ele merece, Jesus, que o Senhor o atendam. E então esses anciãos usaram esse argumento para, convencer Jesus de que esse homem merecia ser atendido. Mas creio eu que Jesus já de primeira ficou muito impressionado, porque aquele homem, um cidadão romano, com todo o seu poder, com todo o seu prestígio, uma pessoa muito importante, ele foi buscar ajuda onde? Em Jesus. Ele reconheceu o poder de Jesus, um cidadão romano. Segundo, Jesus deve ter ficado muito feliz já também, porque pela atitude daquele homem, não era normal, não era comum um homem tão poderoso se preocupar com o seu servo que estava à beira da morte. Isso não era normal. Então, eu acredito que Jesus tenha ficado muito, mas muito feliz com isso. Bom, esse homem, ele rompeu todas as barreiras possíveis. Ele venceu a barreira religiosa, venceu a barreira cultural, venceu a barreira social, para levar o seu pedido até Jesus. Ele não se importou com nada. Então, o que acontece? Jesus, ele se dispõe. Jesus resolve, então, atender o pedido daquele homem. E ele se encaminha, Jesus se encaminha até a casa daquele homem. Mas, Jesus, quase chegando na casa daquele homem, recebe uma mensagem. E olha o que dizia a mensagem: não sou digno de que entre na minha casa, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e digo ao outro, vem, e ele vem, e eu digo ao meu servo, faze, e ele faz. Basta apenas uma palavra. Basta então que o Senhor mande, basta então que o Senhor ordene, basta então que o Senhor dê uma palavra de comando, basta então uma palavra de ordem, e que o Senhor disser será feito, como o Senhor disser, isso acontecerá, isso sucederá. Se o Senhor mandar uma palavra somente, se o Senhor der ordem para aquela enfermidade, para que ela se retire do meu servo, assim será feito. Uau! Olha que fé daquele homem. Ele tem absoluta confiança no poder de Jesus, sobre tudo. Ele sabe que Jesus tem poder sobre todas as coisas, sobre todos nós. Jesus nem precisa estar perto. Jesus nem precisava ir na casa dele para que o milagre acontecesse. Bastava apenas uma palavra. E aquela enfermidade teria que sair, teria que obedecer à palavra de Jesus. E então Jesus se admira daquela fé. Ele diz que nem mesmo em Israel ele viu uma fé como aquela. Nem mesmo em Israel ele viu tamanha fé.
Aquele homem reconheceu que, apesar dele ser uma autoridade, ele era uma autoridade, ele reconheceu que, apesar disso, Jesus era autoridade sobre ele. Ele reconheceu que existia uma autoridade muito maior e que ele, com toda a sua influência, com todo o seu poder, com toda a sua posição, não poderia fazer nada pelo seu servo. Ele era limitado, ele dependia de Jesus, ele reconheceu que era dependente de Jesus, que ele não podia fazer nada, mas que Jesus podia todas as coisas. Como se não bastasse, já aquele homem ter procurado Jesus, ter amor pelo seu servo, que não era comum, apesar de ser cidadão romano importante, de ter ido buscar ajuda, agora, depois de tudo isso, ele ainda reconhece a autoridade de Jesus. Ele reconhece a autoridade de Jesus sobre a sua vida, sobre tudo. Então, Jesus fica assim, muito impressionado. Por quê? Porque Jesus diz onde deveria haver fé, onde ele deveria haver fé, era em Israel, por todos os seus feitos, por todas as suas maravilhas, por todos os seus sinais. E nem em Israel ele viu tamanha fé. Israel, aquele povo, já tinha visto tantos milagres, já havia visto tantas coisas que Jesus fez. Apesar de tudo isso, o centurião tinha uma fé muito maior do que a deles. E nós? Qual a medida da nossa fé? Qual a medida da sua fé? Qual a medida da minha fé? Em outros textos na Bíblia, Jesus fala de uma pequena fé. Homens de pouca fé. Está lá em Mateus 8, 26. Foi o que Jesus falou para os seus discípulos quando sobreveio uma grande tempestade enquanto eles estavam no barco. E Jesus estava dormindo. E eles foram acordar Jesus porque eles ficaram com medo. E Jesus disse, homens de pouca fé. Um homem com uma fé jamais vista. E homens que andavam com Jesus, que tinham pouca fé. Mateus 17, livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20, diz o seguinte. E Jesus disse-lhes, por causa da vossa incredulidade, pois na verdade eu vos digo, que se vós tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, remova daqui para aquele lugar, e será removida. E nada será impossível para vós, porque a fé que vocês têm é pequena. Vocês são homens de pequena fé. E essa foi a resposta que Jesus deu aos seus discípulos, quando um homem levou até esses discípulos o seu filho, um rapaz, um menino lunático, e pediu para que aqueles discípulos curassem aquele menino. Mas os discípulos não conseguiram curar. E então eles, em particular, perguntaram para Jesus, mas Jesus, por que nós não conseguimos curar esse menino? E Jesus falou, por causa da incredulidade. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Está lá em Hebreus 11, 1. Também em Hebreus 11, 6 diz o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se Jesus hoje tivesse que medir a sua fé, qual medida teria? Uma fé pequena? Uma fé grande? Uma fé média? Você teria uma fé nunca vista? Ou você não teria fé alguma?
A fé, queridos, não é medida por metro, não é medida por centímetro, mas pela sua humildade, certeza, reconhecimento de que Deus fez, que Deus faz e que Ele fará. Essa fé é medida pelo tempo em que você permanece acreditando, pelo tempo em que você permanece crendo que tudo é possível, pela sua intensidade com o Senhor, pela sua intimidade com o Senhor. Assim é medida a nossa fé. É medida quando você age, é você agindo, é você fazendo a sua parte, é você falando com o Senhor, é você falando, profetizando sobre a sua vida aquilo que você precisa, é você acreditando até obter uma resposta, até você obter um resultado, porque Deus tem resposta para cada um de nós. Você pode não receber a resposta que você quer, mas você vai receber a resposta que você precisa, porque é assim que Deus faz, Ele sabe de todas as coisas. Jesus então se admirou da fé daquele centurião, mas reprovou a fé de Pedro. E ele reprovou a fé de Pedro quando, sobre as águas, Pedro disse: Jesus, se és tu, manda que eu vá até o Senhor. E Jesus falou: vem. E Pedro foi andando. E de repente Pedro afundou por olhar as circunstâncias. Está lá em Mateus 14, 22 a 36. Quando Pedro, ele reparou no vento, ele começou a sentir o vento, ele começou a se atemorizar, ele começou a ter medo daquele vento forte, ele afundou, porque ele olhou as circunstâncias, ele tirou os olhares de onde ele deveria estar olhando, ou de onde ele deveria estar buscando, de onde ele deveria estar crendo. Ele tirou o olhar de Jesus e começou a olhar para o vento, e aí ele começou a afundar. Queridos, quando nós consideramos as circunstâncias, quando focamos nas tempestades, quando focamos nos nossos problemas, quando esperamos no homem, esquecemos de exercer a nossa fé. Esquecemos de exercer a nossa fé naquele que tudo pode, naquele que desconhece a palavra impossível. Jesus não conhece essa palavra. O impossível para ele não existe e nunca existirá. A fé também não é medida pelo tempo que você entregou sua vida a Jesus. Tampouco ela é medida pelo tempo que você está na igreja, pelo tempo que você é cristão. Quanto mais você conhece a Jesus, quanto mais você busca Jesus, quanto mais você mergulha em Jesus, mais a sua fé ela é aumentada. Quanto mais intimidade, quanto mais conhecer de Jesus, mais a nossa fé ela aumenta. Porque está escrito lá em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e vem pelo ouvir a palavra de Deus. É busca, é constância, é intimidade, é mergulhar na mais profunda busca de intimidade com Deus, de conhecimento de quem é Deus. Pedro andava com Jesus, já o centurião não andava com Jesus. Queridos, é mergulhar. Você já viu, ou algum de vocês já mergulharam? Eu nunca mergulhei e tenho muito medo. Mas eu vejo vídeos, fotos de pessoas que mergulham. E as imagens são maravilhosas, surpreendentes. Então, quando você mergulha em Jesus, na palavra de Jesus, quanto mais você tem intimidade com Jesus, você vai conhecendo as grandezas, os segredos escondidos. Quanto mais se mergulha no mar,
mais você conhece os segredos que estão escondidos. E é assim com Jesus. Quanto mais você mergulha, mais você tem fé. Quanto mais você mergulha, mais você tem fé. Porque você passa a conhecer o Deus que você serve. Você passa a conhecer, a saber quem é Deus. Não queira ficar com água no tornozelo. Queira mergulhar nas águas do Senhor. Fé e perseverança andam juntos. Precisamos ser perseverantes. O que você precisa? Precisamos buscar incansavelmente aquilo que nós necessitamos. Mostrar para Deus o que nós precisamos e o quanto nós cremos nele, o quanto nós esperamos nele, o quanto nós confiamos nele. Queridos, eu sei que não é fácil. A espera não é fácil. O tempo da espera é muito difícil. Mas esse tempo de espera, esse processo, nesse processo, o Espírito Santo está conosco. E Ele nos dá força, e Ele nos encoraja para que nós possamos chegar na vitória que nós tanto necessitamos. Não tem outro jeito de se viver se não for pela fé em Deus. Porque ninguém pode fazer nada por nenhum de nós. Ninguém. É Deus e é Deus. A nossa fé tem que estar nele, porque só Ele pode todas as coisas. Só Ele conhece o meu e o seu coração. A gente estava caminhando, eu e meu esposo, né? A gente caminha todos os dias. E aí passam tantas pessoas. Umas dão um bom dia com alegria, outras nem bom dia respondem, outras ficam de cara feia. Nós não sabemos o que cada um está passando. Muitas vezes aquele que passa sorrindo e dá um bom dia é aquele que está com mais problemas, com mais dificuldades. Mas Deus, Ele conhece. Deus, Ele conhece o meu coração e sabe do que eu estou passando. Deus conhece o seu coração e sabe o que você está passando. E sabe do que você necessita. Aí você fala assim: ai, irmã Margarida, vou te contar. Eu estou passando por uma certa dificuldade, mas eu tenho clamado muito. É muito tempo que eu estou pedindo ao Senhor. Você nem imagina, você não tem noção de quanto tempo eu espero por essa bênção. Eu tenho ido até o altar, eu tenho dobrado os meus joelhos em casa, eu tenho jejuado, eu tenho feito propósito e nada acontece. E nada aconteceu até agora. E aí? O que você faz diante disso? Você vai desistir? Desistir por quê? O milagre está quase chegando, sabe? Às vezes você está assim, olha, com a fé lá no alto, termômetro, ó, subiu. Aí você demora um tempo, aí as coisas não acontecem, aí você começa a murchar, vai ficando murchinha, aí você começa a duvidar, aí você começa a falar besteira, e aí sabe o que acontece? Tu volta tudo de novo, tu vai começar do zero de novo. Quando o seu milagre já estava na porta, o seu milagre já estava batendo para entrar, você começou a ficar murchinho, você começou a reclamar, e aí você volta tudo de novo. Você tem que começar tudo de novo. E aí você diz, mas a minha bênção não chegou. Por quê? Porque não perseverou, porque não se manteve firme nas mãos do Senhor, crendo que Ele pode fazer todas as coisas. A palavra de Deus diz que Ele não tem prazer naqueles que desistem, naqueles que retrocedem. Livro de Mateus, capítulo 15, dos versículos 21 a 28, conta a história de uma mulher cananeia. Essa mulher, assim como o centurião,
ela estava com um problema na sua casa. Um problemão também. A sua filha estava endemoniada. E então ela também ouviu falar de Jesus. E ela correu até Jesus. E ela clamou a Jesus pela sua filha. Mas Jesus permaneceu em silêncio. É assim às vezes com a gente. A gente clama, mas Jesus permanece em silêncio porque Ele está trabalhando. E Jesus permaneceu em silêncio. E sabe o que aquela mulher fez? Ela continuou clamando. Já pensou se ela desiste diante do silêncio de Jesus? E então ela continuou clamando, continuou clamando. Jesus então resolve responder àquela mulher. Mas quando Jesus responde, Jesus não dá uma boa resposta. Não é uma resposta favorável. Não é uma resposta agradável. E nem assim ela desistiu. Será que você, na situação dela, já teria desistido? Olha, ela clamou, Jesus não respondeu. Ela continuou clamando, a resposta de Jesus não foi nada legal, não foi nada boa. E ela continuou buscando, continuou clamando, crendo, pedindo. E a sua fé também foi medida por Jesus. Qual o tamanho da sua fé? Qual a medida da nossa fé? E Jesus também mediu a fé daquela mulher. Jesus disse que ela tinha uma grande fé. Queridos, presta atenção que o centurião romano e a mulher cananeia, já diz centurião romano e a mulher cananeia, não eram judeus, eram gentios. E eles creram muito mais em Jesus do que os judeus. Queridos, Jesus, ele é acessível. Jesus é acessível a todos. A sua graça, o seu amor, a sua misericórdia está disponível para todos aqueles que queiram. Todos que queiram têm o amor, a graça de Jesus, o favor imerecido. Graça é o favor que nós não merecemos, mas que nós recebemos de graça. Jesus é maravilhoso, Jesus é bom. E o centurião disse: só precisa que o Senhor libere uma palavra só. O Senhor não precisa estar presente. De onde o Senhor estiver, é só o Senhor dar a ordem. E será feito assim como o Senhor ordenar. Aquele centurião precisava da cura do seu servo. A mulher cananeia precisava da cura da sua filha. E você? Qual a área da sua vida que você precisa que Jesus entre com providência? Qual a sua necessidade? Qual o milagre que você precisa que Jesus realize na sua vida? Qual a área da sua vida que você precisa que Jesus libere uma palavra, que Jesus dê uma ordem? Qual é o milagre que você precisa? Qual a área que você precisa que Jesus dê uma ordem de comando para que as coisas possam acontecer? A fé, queridos, também não é medida por posição ou condição. Aquele homem tinha uma posição muito elevada, nós já falamos aqui, tinha uma boa condição financeira. Mas não foi por isso que a sua fé foi medida. A sua fé não foi medida pela sua posição, nem a sua condição financeira. Ele, com humildade, reconheceu a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Reconheceu a autoridade de Jesus sobre ele. Ele reconheceu que só Jesus podia curar o seu servo. A fé daquele homem em uma palavra liberada por Jesus mudou a história do seu servo. Queridos, olha que fé, basta uma palavra. E a história daquele servo foi mudada. Aquele que já estava à beira da morte, agora não está mais, agora está de pé. Voltou às suas atividades normais. E Jesus também
quer mudar a nossa história. E Jesus também quer mudar a sua história. E Jesus também quer mudar a situação que tem tirado o seu sono. Eu não sei qual o tamanho do seu problema. Também não sei qual o tamanho da sua fé. Eu não sei até onde você está disposto, você está disposta a ir para buscar, para encontrar o seu milagre. Aquele centurião, ele não pensou em nada. Olha, imagina os amigos do centurião. Ele nem deu ideia. Ele não pensou em nada, não pensou na sua posição social, o que iriam falar a respeito dele por ele ter ido procurar Jesus. Ele não quis nem saber quais seriam os comentários. Ele sabia do que ele precisava. Ele sabia quem podia resolver o seu problema. E ele foi buscar ajuda. Ele não se importou com nada. E muitas vezes nós ficamos com vergonha de receber uma oração, de compartilhar com um amigo o nosso problema. Muitas vezes a gente fica com vergonha de levantar da cadeira, porque quem está do lado pode estar olhando e pode pensar 1000 coisas a esse respeito. Aquele homem nem nada ele pensou. Aquele homem enviou um pedido de ajuda. E nós e você precisa se movimentar. Você precisa fazer a sua parte. Porque nós fazemos a nossa parte e Jesus faz a dele. Nós precisamos chamar a atenção do nosso Deus. Nós precisamos dizer para Ele aquilo que nós precisamos. Você precisa dizer para Jesus aquilo que você precisa. O milagre que só Ele pode te dar. O milagre que só Ele pode fazer. Ele espera que você diga isso para Ele. Que você se movimente até Ele. Que você vá até Ele. Que você reconheça a autoridade dEle sobre a sua vida. Que você reconheça a autoridade dEle sobre todas as coisas. Queridos, você não veio aqui nessa noite à toa. Você não veio aqui nessa noite simplesmente porque você disse, não tem nada para fazer, eu vou. Você não veio porque não tinha outro lugar para você vir. Não foi por isso que você veio. Você veio porque Jesus quis que você estivesse aqui nessa noite. E nessa noite, você tem a oportunidade de se movimentar em direção à sua resposta, em direção à resposta do seu problema, em direção ao seu milagre, colocar a sua fé em prática, dizer para o Senhor, eu reconheço a tua autoridade sobre a minha vida, eu reconheço a sua autoridade sobre o problema que eu estou enfrentando. Eu queria convidar o Ministério de Intercessão, pode ser? Está aqui à frente, intercedendo pela sua vida. E você agora, queridos, você tem uma grande oportunidade. Você tem a oportunidade de fazer a sua parte. Você tem a oportunidade de se movimentar, de exercer a sua fé. Você tem uma grande oportunidade nessa noite. Jesus está dando uma grande oportunidade a você, de reconhecimento de autoridade no poder dele, de reconhecimento da autoridade de Jesus sobre a tua vida. Só você sabe do milagre que você precisa, só você sabe do que você está enfrentando. Então, como aquele centurião, você precisa romper as barreiras. Como a mulher cananeia, você não pode desistir jamais. Queridos, em meio às impossibilidades humanas, ao olharmos o contexto da nossa vida, ao olharmos para os lados e não vermos nada, eu quero te dizer que nesse contexto, Deus faz, Deus abre portas, Deus realiza, Deus muda histórias, Deus muda diagnósticos,
Deus muda sentença, Deus muda histórias, Deus pode salvar, Deus pode libertar, Deus liberta aqueles que você olha, talvez alguém da sua família que você olha, e você diz assim, não há possibilidade, é um bebum, é um drogado, não quer nada. Você pode olhar para alguém e pensar que não há possibilidade, mas para Jesus há resposta, para Jesus há salvação, para Jesus há vida, não há impossível para Jesus. Ele conhece as suas causas, Ele conhece a sua dor, o seu sofrimento, Ele sabe quem da sua família já entregou a vida a Jesus, Ele sabe quais os seus projetos, quais os seus sonhos, Ele conhece a sua dor, como a pastora Patrícia falou aqui em cima, e Ele quer fazer milagre na sua vida. Então nós vamos, queridos, nós vamos entoar um louvor ao nosso Deus, nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos nos alegrar e nós queremos orar por você. Então nós queremos convidar você que precisa de um milagre nessa noite. Nós queremos convidar você que precisa da salvação para alguém na sua casa. Nós queremos convidar você que tem sonhos e que ainda não realizou, que tem projetos que está nas mãos do Senhor. Nós queremos te convidar para dar o primeiro passo. Você que tem alguma enfermidade, para dar o primeiro passo e vir até o altar para receber oração. Porque Jesus, querido, Ele está neste lugar. E essa noite Ele tem cura para você que precisa de cura. Ele tem porta aberta para você que precisa que uma porta seja aberta. Ele tem mudança de diagnóstico. Ele tem mudança de sentença. Ele tem mudança de história para a sua vida. Então dê o primeiro passo. Faça como aquele centurião, tenha fé e diga para o Senhor: basta apenas uma palavra tua, Senhor, e eu recebo a minha bênção, o meu milagre. Basta apenas que o Senhor libere uma palavra ao meu respeito, e toda a minha história e a história da minha família será mudada. E que o Senhor te dê forças, coragem para você continuar buscando o seu milagre. Nesse momento em que estaremos cantando ao Senhor, você tem a oportunidade de vir ao altar. E aqui temos servos e servas do Senhor que querem orar por você.